Por que será que parece que algumas pessoas são mais frágeis e mais vulneráveis a processos de obsessão, às derrotas, aos fracassos? O que acontece que parece que tem pessoas que conseguem tanto e outras parece que conseguem tão pouco? O que realmente se passa na vida dessas pessoas? O que acontece realmente para que elas não consigam ser fortes o suficiente para lidar com algumas situações, para conseguir resolver desafios, para focar na solução? Enfim, é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Mas antes de eu te dar essas respostas, te explicar um pouco mais, até porque você, terapeuta que acompanha meu trabalho, também deve ter ou vai acontecer de pessoas chegarem no consultório frágeis. E você vai perceber isso até pela voz da pessoa. Tem pessoas que chegam até nós no consultório e que parece que até a voz dela é uma voz um pouco infantilizada. Tem pessoas que vão chegar no consultório que parece que a própria personalidade em si você vai notar, mas até o físico, tipo físico. São pessoas pequenas, são pessoas que já parecem ser frágeis até no físico. O que realmente acontece que você já identifica de cara que essa pessoa é uma pessoa mais frágil e como ajudá-las? Como se ajudar se você identificar que esse vídeo é para você? Bom, eu tive uma história de vida muito interessante que tem a ver com esse vídeo que eu tô falando hoje, com esse assunto do vídeo de hoje. E eu me lembro que quando eu fiquei um pouco mais adulta, na minha adolescência para a fase adulta, eu comecei a perceber, principalmente na época que eu estava na área da terapia holística, que eu já estava estudando um pouco do que era Reiki, que eu já estava lendo alguns livros espíritas, que eu já estava conhecendo um pouco desse contexto espiritualista, eu comecei a me dar conta de que na minha casa eu estava ocupando o papel errado. Eu comecei a perceber que eu era muito responsável por coisas que não cabiam a mim e que eu estava sendo mais mãe da minha mãe do que filha dela. E foi um start que eu tive, assim, eu comecei a me dar conta, eu comecei a observar, comecei a perceber que dentro de casa eu não estava exercendo o meu papel e muitas vezes eu me envolvia demais na vida da minha mãe por sentir ela uma pessoa mais frágil no sentido físico mesmo, mas uma pessoa extremamente guerreira, uma pessoa que lutou com unhas e dentes a vida toda para conquistar as coisas que ela teve, uma referência positiva para mim nesse sentido de ser uma pessoa batalhadora, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa compaixão desordenada, sabe? Não era uma compaixão saudável, eu tinha pena mesmo dela, pra ser bem sincera. E eu via ela sofrendo muito com algumas coisas que se passaram na nossa vida naquela época, e eu me senti extremamente fragilizada em vê-la desse jeito. E eu passei por uma fase em que eu era muito frágil com as coisas, em que eu sofria demais, em que eu reclamava demais e que eu achava que as coisas eram muito ruins e que eu pensava que a minha vida era ruim e eu lamentava pelos fracassos que nós tínhamos vivido até então. Eu sofria porque eu era filha de pais separados, eu sofria porque tudo parece que dava errado pra mim, as coisas nunca davam certo e isso me mantinha frágil, isso me mantinha fora da estabilidade, da força que eu tinha que ter pra enfrentar esses desafios, porque na verdade muitas vezes acontece de você estar se sentindo vulnerável demais com as coisas, de sofrer, e não é porque você sofre e lamenta que você tem ajuda, muito pelo contrário. Quando você faz isso, você começa a entrar em zonas muito ruins, a sua sintonia cai e você se torna uma presa fácil até para obsessões espirituais, um tema que eu venho falando aí de uns dias pra cá. E olha só o que eu encontrei no Chamado da Luz, no livro, lendo essa semana. Os seres das sombras farejam os pontos fracos de suas presas com total perícia, a ponto de lhes explorar suas maiores fraquezas, a fim de transformá-las nas portas de acesso para suas derrotas,
morais que abalam todas as suas estruturas. Então, olha o quanto isso que eu tô te falando é de extrema importância. Se você não cuidar diariamente, né, o tal do orar e vigiar, que eu falei esses dias, inclusive, num vídeo, de você cuidar da sua sintonia, de você fazer orações constantemente, de você fazer com que a sua vibração esteja numa sintonia melhor, você vai atrair seres da sombra, sim, você vai atrair obsessões, sim. É inevitável, é uma questão de sinergia, de sintonia, de frequência. Porque o obsessor que está junto com você ali, ele não é culpado. Você é responsável, não é culpado, mas você é responsável por manter a sua sintonia alta, por vigiar e cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu estado de espírito. Para que esses seres não se aproveitem da sua energia e se alimentem disso. Porque o que eles querem é se alimentar daquela energia que mantém eles vivos, mas numa outra dimensão, digamos assim, né? Na dimensão das trevas, digamos, para ser mais clara. Então, o que eles fazem é se alimentar dos nossos desejos fúteis, dos nossos pensamentos negativos, das coisas que alimentam, como eu disse agora na mensagem, o fracasso. Então, se você se retroalimenta de situações de fracasso, fica preso ao passado, sofre, não consegue sair disso e se alimenta disso diariamente, é muito fácil de atrair um ser espiritual de baixa frequência, um obsessor mesmo, que vai se alimentar dessa energia. E não é porque ele é ruim que ele faz isso, é porque você não está cuidando da sua energia, é porque você não está procurando ajuda para sair disso, você está se alimentando dessas coisas ruins o tempo todo. Então, a dica do vídeo de hoje, primeira coisa, se liberte dessas amarras, desse passado que te mantém fraco, sabe? Coisas que você fica pensando e te mantém numa sintonia ruim. Sai disso, começa a pensar em outras coisas, vai ler livros de autoajuda, mensagens de autoajuda. É muito provável que você que está me assistindo tenha Facebook, óbvio, né? Que você acesse a internet. Então aproveite esse recurso tão fácil hoje em dia e olhe mensagens positivas ao invés de olhar desgraça. Se você é daquelas pessoas que abre o seu Facebook, começa a olhar a timeline, né? Começa a ver o feed de notícias e só vê desgraça, pelo amor de Deus, muda isso. Se você chega em casa, liga a TV e só olha noticiário desgraçado, coisas ruins e fica pensando nisso, sai disso, pelo amor de Deus, sai disso. Eu já vi muitas pessoas que às vezes sofrem assalto, por exemplo, e começam a ficar numa zona de medo tão grande que ficam frágeis, ficam vulneráveis a isso. O que vai acontecer com ela? Não vai demorar muito. Se ela se manter nessa sintonia de medo, vai atrair outro assalto, ou vai estar num lugar que vai ser assaltado. Ou seja, é uma questão da lei da atração, para ser bem clara, bem fácil de você entender. Você é um grande imã, que você atrai tudo, inclusive o que você não quer. Então, se você fica pensando no que você não quer, as chances são que você vai sim atrair o que você não quer. Simples assim. Só que é uma lei que funciona muito bem. E não tem como dizer que isso não funciona porque funciona, tá? Então, você precisa se libertar desses pensamentos ruins, você precisa sair dessa zona negativa e começar a pensar em coisas que te fortalecem. Essa é a dica de hoje, principal. Pense e faça coisas que te fortaleçam e não coisas que te deixem vulneráveis, que te deixem frágeis, ok? Essa é a dica de hoje, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, né, da nossa sacada. E olha só, nessa semana, amanhã, quinta-feira, dia 23, o Bruno Gimenez vai começar o 5º workshop, o Chamado da Luz. Então, se você está gostando desses assuntos, se você se identificou e se você realmente quer fazer por você e também poder expandir, no mínimo, para as pessoas que você ama, e se você sonha em ser terapeuta, já é terapeuta, ou tem como dom ajudar as pessoas, participe desse workshop. Então, acima, abaixo ou bem no final desse vídeo, vai ter um link para você clicar, se inscrever e poder participar amanhã desse workshop, que começa amanhã mesmo. Vai ser o primeiro desafio, né? O primeiro dia da conexão. Então, você vai acessar essa página, vai se inscrever, faz todo o processo para se inscrever, deixando seu e-mail.
e assim você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo que vai ser disponibilizado amanhã, vai ser em forma de uma palestra online, ao vivo, com o próprio Bruno Gimenez, falando mais sobre esse trabalho do Chamado da Luz, que simplesmente transforma muitas vidas, assim como já transformou a minha, já transformou a de milhares de pessoas, tá bom? Então no final do vídeo, bem no final, você vai ter que assistir até o fim para ver o link, acima de mim ou abaixo de mim, você vai ter acesso então para poder se inscrever. Então é só clicar nesse link aí e poder acessar a página lá para fazer a inscrição, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, marca alguém que você lembre, que possa também se interessar por esse trabalho do Chamado da Luz, e assim a gente propaga para mais e mais pessoas essa mensagem, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!